Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te falar 8 exames que precisam estar normais para você viver mais e com mais qualidade. E no final do vídeo eu vou te falar um exame bônus, que é polêmico, não é um exame de rotina ainda, não é todo mundo que tem que fazer. Então provavelmente você nunca fez esse exame, mas eu vou comentar também sobre ele. E quais são esses exames? Primeiro eu quero te pedir uma dica, várias dicas. Vocês estão vendo que eu coloquei uma cidade aqui no fundo. Você conhece a cidade? Qual é o nome dela? Se você sabe, escreve nos comentários. Eu acho que você conhece. Mas eu coloquei esse fundo porque essa semana eu estou indo para o Nordeste. Eu vou ficar em Pernambuco, Alagoas, Ceará e na Bahia. Estou fazendo a minha rota. Qual local você indica que eu conheça? Você acha bom para viajar, para curtir? Quais as melhores praias? Então escreve nos comentários que eu estou fazendo a rota hoje. Isso vai me ajudar muito. Vou fazer a rota até quarta-feira. Se você ver esse vídeo até lá, eu peço que me ajude, vai ser de grande valia. Vamos para os exames. E o exame número 1 é a glicemia de jejum. Esse exame vai ver a taxa de açúcar no sangue quando você está em jejum, como o próprio nome diz. E qual é o valor bom desse exame? Idealmente, até 99, para quem não é diabético. Para quem é diabético, já tem o diagnóstico, está fazendo controle, está usando medicamentos, por exemplo, esse teste ele pode ser tolerado até 130. Isso vale também para quem tem que fazer a aferição com um medidor de glicose, o teste da glicemia capilar, aquele exame que você faz na ponta do dedo. Em alguns locais, esse exame também é chamado de HGT ou destro, mas é com um aparelhinho de medir a glicose. Esse exame, então, até 130. Vocês sempre perguntam, isso aqui indica um bom controle do diabetes, né, das taxas de glicemia no momento do jejum. Tem um outro exame também, ainda no item número 1, que é a hemoglobina glicada. Esse exame também é importante que esteja normal para aumentar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Nos diabéticos, esse exame ele deve estar em torno de 7%. Depois disso, as taxas de complicação começam a aumentar muito, como a doença dos rins, a chamada nefropatia diabética, ou então a neuropatia diabética, e até mesmo doenças na visão. Para quem não tem diabetes, idealmente esse exame deve estar até 5,6, porque é importante para a sua saúde do coração, a saúde cardiovascular. Nós já sabemos que quanto maior a hemoglobina glicada, maior a chance de uma doença como um infarto, por exemplo, um ataque cardíaco. Então é muito importante olhar para esses exames da parte do açúcar no sangue. O segundo exame muito importante para a sua saúde é o exame da tireoide. E eu vou destacar 2 aqui. O TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que é a glândula hipófise que produz, que fica no meio do cérebro, ela acaba controlando a tireoide à distância. E um outro exame também para a parte da função da tireoide é o T4 livre, que é um hormônio que a própria tireoide produz. Através desses 2 exames, da relação entre eles, nós conseguimos saber se tem algum problema na tireoide, se ela está funcionando bem ou não. Claro, junto com a avaliação dos sintomas do paciente. Estou focando aqui somente nos exames, mas também a avaliação e os sintomas também são fundamentais para estabelecer um diagnóstico. Mas, via de regra, com os 2 exames normais, a tireoide está funcionando bem e é fundamental também para sua saúde. O terceiro exame que precisa estar normal para você ter mais saúde é o exame do colesterol. Esse exame do colesterol é dividido em algumas partes. Eu vou colocar aqui tudo no item número 3, mas acabam sendo exames diferentes, né, quando você vai fazer no laboratório, por exemplo. Um deles é o HDL. HDL é o colesterol bom. Esse exame deve estar maior do que 40,
para você ter uma proteção do ponto de vista cardíaco. E eu vou destacar outro exame ainda no colesterol também, que é o chamado de colesterol ruim, entre aspas, que é o LDL. Esse exame, ele é individualizado, não tem um valor fixo, vai depender de cada pessoa. Por isso que existe essa polêmica, o LDL é bom ou é ruim? O LDL é o colesterol ruim, eles devem estar sob controle. Então, por exemplo, vou te dar 2 exemplos para você entender o que eu estou falando aqui. Um exemplo, imagina, 30 anos, atleta, praticante intenso de atividades físicas, não tem diabetes, não tem pressão alta, não fuma, nunca infartou. Para essa pessoa aqui, um valor de LDL de até 130 vai estar bom. Agora imagina outra pessoa, já infartou 2 vezes, tem pressão alta, tem diabetes, fuma. Para essa pessoa, o nível de 130 de LDL vai ser muito alto. Então eu quero valores bem menores do colesterol. Então vai depender de cada pessoa. E também tem outro exame que não é da parte do colesterol, mas também está relacionado, que são os triglicerídeos. Esse exame idealmente deve estar menor do que 150. Os triglicerídeos também são relacionados com o aumento do risco de doenças do coração, como infarto ou AVC, doenças cardiovasculares. Número 4, outro exame que também muito pouco falado, de todos, esse disparado é o que é menos conhecido, que é o exame de ácido úrico. Muitas pessoas não relacionam o ácido úrico com a saúde, somente com a gota, aquela artrite gotosa que você sente muita dor. Mas nós já sabemos que o ácido úrico pode acelerar um processo de aterosclerose, quando tem depósito de gordura nas artérias, por exemplo. Também é um fator de risco. Ele marca disfunção endotelial, uma palavra difícil, mas marca isso. O ácido úrico também é um marcador de saúde, principalmente saúde cardiovascular. E por que o ácido úrico aumenta? Na maioria das vezes, o ácido úrico aumenta por uma alteração nos rins. Mas o ácido úrico também está relacionado diretamente com a alimentação. Então, muita carne vermelha, próprio álcool, cerveja ou outras bebidas, um estilo de vida mais sedentário e alguns outros alimentos, como frutos do mar, os próprios peixes também aumentam o ácido úrico. Eu vou deixar uma sugestão para você, que é um vídeo que eu fiz aqui em cima, sobre o ácido úrico, os melhores e os piores alimentos. Depois desse vídeo você assiste então. Mas qual é o valor bom de ácido úrico? Para homens, até 7 e para mulheres, até 6. Combinado? Número 5, o exame do hemograma. E esse exame, eu vou focar aqui num exame específico do hemograma, que é a hemoglobina, que vem da parte da anemia. Aí vai depender do referencial de cada exame. Tem alguns exames que colocam menor que 12, que indica anemia, outros exames menor do que 12,5. Para homens isso pode ser um pouco maior. Então, essa alteração de anemia, eu quero destacar aqui que também não é normal. Muitas pessoas veem assim, eu estou com hemoglobina de 10,5, mas eu já sou uma pessoa mais velha, então é anemia do idoso. Não, isso aí não existe, pessoal. Ou é anemia ou não é anemia, precisa de tratamento igual. Combinado? E é muito importante que você olhe para esse exame, porque ele pode indicar outras deficiências, como a própria deficiência de ferro. A causa mais frequente é por deficiência de ferro, anemia ferropriva. Ou porque a pessoa não come quantidades, ou então o corpo não absorve, ou então tem algum foco de sangramento. Mas é muito importante analisar esse exame, que é o exame da anemia ou hemoglobina. Número 6, vitamina B12. Esse aqui é importantíssimo, porque a vitamina B12 é fundamental para a produção das nossas células vermelhas, por exemplo, as nossas hemácias, para a medula conseguir produzir o nosso sangue de maneira correta, de maneira suficiente também. E além disso, a vitamina B12 é fundamental para o nosso sistema nervoso central, então para a memória. Vitamina B12 baixa, inclusive,
pode ser uma causa de demência. E ninguém quase fala nisso. Então, níveis bons de vitamina B12, você precisa olhar para isso. Quais são os fatores de risco? Por exemplo, quem usa metformina, quem tem diabetes usa metformina, então precisa fazer o teste da vitamina B12. Quem tem alguma doença no estômago, ou tem que tomar omeprazol, pantoprazol, os inibidores da secreção ácida do estômago. Não só esses, mas outros remédios também. Então precisa fazer o teste da vitamina B12. Quem é vegetariano, quem tem alguma alteração na absorção, quem já fez cirurgia bariátrica. Então, vitamina B12 é fundamental para a sua saúde. Ah, tem outra coisa. Você pode comer carne, às vezes você não tem nenhum outro fator de risco, mas com a idade, o nosso corpo vai perdendo um pouco a capacidade de absorver a vitamina B12, por causa da secreção ácida do estômago no intestino. Então, os idosos também estão no grupo de risco para deficiência de vitamina B12. Olha só que importante. Quantas pessoas? Não é mesmo? Esse valor da vitamina B12, via de regra, tem que ser maior do que 350. Ah, mas pode variar de acordo com o laboratório? Do método que o laboratório faz o exame? Sim, pode variar. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Estou falando no geral aqui. O exame número 7 é o exame da vitamina D, fundamental para a nossa saúde dos ossos, para o corpo absorver o cálcio. Esse exame nós já temos valores bem definidos. Para quem não tem nenhum tipo de fator de risco, ele deve ser maior do que 20. E para quem tem algum fator de risco, como osteoporose, por exemplo, ou alguma doença autoimune, ou então para os idosos, novamente, esse valor deve ser maior do que 30, tá bem? Lembrando, se estiver maior do que 100, você pode ter o risco de absorver muito cálcio e entrar num estado de hipercalcemia que aumenta, inclusive, a chance de você ter uma arritmia. Agora é muito comum pessoas utilizarem doses altíssimas de vitamina D. Então esses efeitos adversos do excesso da vitamina D também estão cada vez mais frequentes. E o 8º exame que precisa estar normal é o exame da pressão. Você tem aferido a sua pressão ou medido a pressão? São sinônimos. Esse exame precisa estar normal porque é um exame fácil de ser feito. É um exame que não dói, que não tem risco para a sua saúde. E você precisa controlar os níveis de pressão. Em geral, um valor bom de pressão é o famoso 12/8 ou 120/80. Em alguns casos, o médico pode até tolerar um valor um pouco maior para quem tem um risco muito grande de queda, por exemplo. Já tem osteoporose. Então vai depender também de cada caso, mas de uma maneira geral, 12/8 é um valor muito bom. E o exame bônus, esse é um pouco controverso. Eu vou te explicar por quê. Que é um exame que vê inflamação do corpo, a chamada proteína C reativa. Esse exame, idealmente, deve ser menor do que 3. Mas quanto menor, melhor. É sinal que o seu corpo está menos inflamado. Mas por que esse exame é controverso? Porque tem outras situações que não são doença cardíaca, por exemplo, que também podem aumentar esse exame. Infecções, por exemplo. Você está até com a unha encravada, você teve uma amidalite, ou até mesmo doenças autoimunes, como artrite reumatoide, ou então a própria doença da tireoide de Hashimoto. Essas doenças e situações podem elevar a proteína C reativa. Então, o médico tem que ter uma análise criteriosa para saber quando que ele vai solicitar esse exame ou não. Mas é muito importante olhar para a inflamação do corpo. Você sentiu falta de algum exame? Qual? Escreve nos comentários. Vocês viram que eu falei sobre a inflamação no corpo? Então eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falo os melhores anti-inflamatórios naturais. Quais alimentos que podem ajudar nesse processo de inflamação. Nesse vídeo aqui, você encontra várias informações sobre isso. Ah, não esquece de dar nota para o vídeo também. E coloca a cidade. Qual cidade que eu devo visitar? Mesmo que você não seja do Nordeste, dá a dica para mim. Um abraço. Até a próxima.